A partir desse vídeo e dos próximos dois, eu vou contar pra você como que eu eliminei os 40 quilos depois da cirurgia bariátrica e como eu mantenho esses quilos eliminados. Eu descobri, nesse tempo todo de cirurgia bariátrica, que existem 3 pilares essenciais que todas as pessoas que fizeram bariátrica devem se basear e conduzir as ações da vida para ter sucesso com a cirurgia bariátrica. Sem esses 3 pilares, não há sucesso com relação a emagrecimento, com relação à saúde, com relação à transformação de autoestima, transformação mental, não tem como ter sucesso. E é sobre isso que eu vou falar a partir desse vídeo aqui. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o pilar 1. Se você não tem o sucesso que você espera relacionado à tua cirurgia bariátrica hoje, pode ser por 2 motivos. Primeiro deles, você não tem o conhecimento necessário, né, para colher os benefícios da sua cirurgia bariátrica. E segundo, você não tem o caminho correto, o percurso realmente a correr que você tem que fazer para que você colha os benefícios que você espera hoje. E calma, antes de você levantar aí qualquer bandeira de culpa, de pressão ou coisa assim, não é culpa sua. A gente já sabe que esse caminho da cirurgia bariátrica, ele é um caminho silencioso, ele é um caminho sozinho, de muitos julgamentos e apontamentos. Isso faz com que a nossa cabeça se encha realmente de dúvidas, de questões, de questionamentos que muitas vezes não têm coerência. Porém, a gente se deixa consumir realmente por essas ideias. Então, o pilar 1, né, desses 3 que eu falei, essenciais para que a gente viva uma vida plena depois da cirurgia bariátrica, é o seguinte. Pilar 1 é a expansão da consciência. Pode ser que por 2 motivos você não colha hoje o resultado que você espera. Um deles é a falta de conhecimento, ou é o teu conhecimento até hoje. E você precisa, sim, expandir os seus conhecimentos para que você traga para a consciência o que você está fazendo de errado, o que você pode melhorar, qual que é a forma certa de você conduzir determinada ação. Por isso, o pilar 1 dos 3 essenciais para o teu emagrecimento e para a tua vida plena depois da cirurgia bariátrica é a expansão da consciência. Somente com a expansão da consciência é que a gente vai ter consciência de como nós estamos hoje, qual que é o cenário hoje relacionado à minha vida depois da cirurgia bariátrica, e a partir daí eu vou conseguir orientações e conhecimento mesmo para fazer diferente e, consequentemente, eu ter resultados diferentes. Quando eu falo sobre expansão da consciência, está totalmente ligado a novos conhecimentos. Talvez o meu conhecimento até aqui não seja o suficiente para eu ter bons resultados. E às vezes é isso que está fazendo você voltar a engordar. Então, a expansão da consciência é isso, é você se abrir para o novo, é você se interessar, primeiro de tudo, a entender melhor sobre assuntos relacionados à cirurgia bariátrica, que eu já vou falar quais, para que a partir desse conhecimento você faça essa análise, esse raio-x de cima para baixo, realmente, da sua vida, das suas ações, do seu comportamento, da sua atitude, principalmente, porque tem muito do nosso fazer. Mas isso é uma segunda parte, tá? Então, se tratando do primeiro pilar, que é a expansão da consciência, o que é interessante dentro desse pilar? A gente ter conhecimento. Você precisa conhecer sobre a obesidade. É muito importante que você conheça. Eu sempre conto a minha história. Eu sempre fui uma pessoa obesa, uma criança obesa, uma adolescente obesa, uma adulta obesa. Então, a obesidade, ela me acompanha por toda a minha vida. Então, eu sempre tratei a obesidade como uma coisa comum, como uma coisa normal. Afinal de contas, eu não sabia o que não era viver sem ter a obesidade. E quando eu fiz a cirurgia bariátrica, não foi ao contrário. Eu fiz querendo emagrecer e ter uma vida melhor por conta de algumas limitações que eu já estava sofrendo. Só que eu não entendia a gravidade que é essa doença chamada obesidade. Eu não tinha esse despertar para que a obesidade fosse uma doença. Porque para mim era parte do meu cotidiano, da minha família, com mais pessoas obesas, eu sempre convivi com isso, então eu nunca me interessei. A partir do momento que eu fiz a cirurgia bariátrica, vi
os ponteiros na balança aumentarem, fui diagnosticada, né, com uma doença crônica muito séria. Eu falei, opa, eu preciso entender o que a obesidade ocasiona em mim, no meu corpo, a curto, médio prazo, quais que são as formas de tratamento da obesidade, porque a cirurgia bariátrica, ela é uma grande ferramenta no controle da obesidade. A obesidade, ela é uma doença crônica e é uma doença progressiva. Ela só aumenta se você não tem o controle. Então, a bariátrica, se tratando de uma ferramenta, não quer dizer que eu tenho que fechar meus olhos. Fiz a cirurgia bariátrica, fechei meus olhos e vida que segue. Não é isso. Ela é uma ferramenta. Se eu descontrolar, se eu perder a mão, se eu perder o meu controle, eu posso voltar a ficar doente novamente com a obesidade. Então, unir o conhecimento com relação à obesidade, por que a gente engorda, né? Quais que são os números hoje, de uma forma bem simples, assim, só para me trazer para a consciência mesmo, relacionado à obesidade, né? Quais doenças, a partir da obesidade, que já é uma doença grave, pode se desenvolver se eu não tiver o controle sobre a obesidade. Aliar também os conhecimentos sobre a cirurgia bariátrica. Como eu falei aqui agora há pouco, quando eu resolvi fazer a cirurgia bariátrica, eu achei que meus problemas seriam todos solucionados, porque eu não via a bariátrica como uma ferramenta de controle para a doença obesidade, que até então eu também não sabia. Eu via a bariátrica como a salvadora da minha vida. Vou emagrecer e vou viver uma vida plena para sempre, sem precisar fazer esforço. E assim eu entendi que fosse por um bom tempo depois que eu fiz a cirurgia bariátrica. E não é assim. A gente precisa entender quais são os mecanismos da cirurgia bariátrica, como que ela funciona dentro do nosso organismo, o que que ela muda, o que que ela mexe. Eu só vou emagrecer porque meu estômago ficou pequenininho? Qual é a alteração hormonal e metabólica? Porque é uma alteração fisiológica muito grande, né? Quais são os estímulos que eu preciso entregar para minha bariátrica voltar a funcionar, né? Quais são os fatores do reganho de peso? Eu nem pensava nisso, gente, quando eu fiz cirurgia bariátrica. É extremamente importante. Se eu tivesse acesso naquela época ao conhecimento que eu tenho hoje, eu teria feito muita coisa diferente. E, de fato, eu teria vivido uma vida plena com a bariátrica desde antes de fazer a cirurgia bariátrica, que eu já poderia, né, alterar hábitos e comportamentos e tudo mais. Ter o conhecimento das exigências que uma cirurgia bariátrica ela tem. Depois que você faz a cirurgia bariátrica, tem exigências no seu dia a dia, como qual é a melhor atividade física intencional, suplementação, acompanhamento médico, que é essencial e para a vida toda, assim como a suplementação, quais são os melhores horários para as minhas refeições, para os meus suplementos, para o meu sono, qual que é a interferência do sono nisso? É muita coisa. São muitas vertentes realmente relacionadas às exigências que uma cirurgia bariátrica tem. E simplesmente eu não sabia. Então, estar aqui hoje falando sobre esse primeiro pilar importante para você viver uma vida plena realmente é a que você merece depois da cirurgia bariátrica, é a expansão da consciência, é a gente estudar a fundo, entender realmente sobre a doença que eu tenho e que eu estou controlando, sobre a ferramenta que eu escolhi de controlar essa doença, que é a cirurgia bariátrica, e o mínimo de nutrição. E o entendimento mínimo de nutrição é muito importante. Aí você deve estar pensando, poxa vida, Verônica, é muita coisa. Não, a gente consegue direcionar um caminho que isso se torna leve, que seja realmente para você olhar para todas esses pilares não, mas esses itens de uma forma que, meu Deus, eu não sabia que era assim. Agora eu sei. O que eu vou mudar no meu dia a dia? O que eu vou mudar realmente nos meus hábitos e no meu comportamento, tá? Então, calma, calma, Beth, como eu digo com as minhas amigas, porque existe essas condições para que você viva uma bariátrica tranquila e, de fato, colha os resultados que você espera, que é um emagrecimento definitivo, que é um emagrecimento de uma forma leve com saúde, é disposição, é uma melhora de vida. É para isso que a gente fez a bariátrica. E quando a gente não tem esse entendimento do pilar 1 para o emagrecimento definitivo depois da cirurgia bariátrica, as coisas ficam mais difíceis, porque a gente fica mais resistente a tudo
e principalmente a gente fica transferindo a nossa culpa, ou melhor, a nossa responsabilidade. Porque, afinal de contas, a gente não sabe até o momento dessas exigências, né, que é necessário esse pilar. Então, a gente transfere a nossa responsabilidade e a responsabilidade sobre os resultados que a gente deveria fazer para nós mesmos, para outras pessoas, ou outras situações, como, por exemplo, o médico que não me falou, o médico que não me orientou, a nutricionista que me passou uma dieta totalmente fora do que eu preciso, vai acontecer um evento, é o frio, é o calor, é a preguiça, tudo acontece e a gente vai terceirizando essa responsabilidade. O expandir da consciência, ele traz a gente para um mundo de visão e conhecimento em que a gente assume a responsabilidade sobre a nossa vida. Porque a gente está falando de um assunto sério relacionado à saúde. Então, tem um impacto na nossa vida. E olha o que eu falei, nossa vida. Então, somos nós. Eu tenho responsabilidade. Então, eu, sabendo dessa responsabilidade, tendo a consciência, né, necessária desse pilar, eu consigo fazer aquele raio-x que eu comentei para vocês, quer ver, né, o todo do meu dia a dia, e com a minha consciência, saber qual que é a minha responsabilidade em cada coisa que eu preciso alterar, cada parte que eu preciso me comprometer com o controle da minha obesidade, tá? Então, a expansão da consciência é muito interessante. Voltando a falar sobre o mínimo de nutrição, é importante que a gente saiba, assim, o que comer, o que a minha bariátrica pede para ela trabalhar ao meu favor e eu continuar emagrecendo. A gente sabe, por exemplo, que por conta de toda a alteração fisiológica, a gente tem uma absorção de minerais, vitaminas, nutrientes diferenciada. Então, a gente precisa suplementar por causa disso. Só que não é só o suplemento em cápsula em si. A gente tem isso da alimentação. Então, quais são os melhores alimentos? Quais são os grandes grupos alimentares que a gente precisa para a nossa bariátrica funcionar a nosso favor? Para eu potencializar a minha saúde, potencializar o meu emagrecimento. E através da expansão da consciência, entendendo sobre obesidade, sobre os mecanismos da cirurgia bariátrica e o mínimo de nutrição, eu vou saber fazer as melhores escolhas, trazer essa responsabilidade para mim e partir para ação. Ação é a última coisa que eu quero falar aqui, porque não adianta nada a gente ter todo o conhecimento do mundo, entendi que, né, eu tô controlando uma doença grave, entendi que a forma que eu optei por controlar é através de uma ferramenta chamada cirurgia bariátrica. Entendo sobre o que eu preciso comer. Mas, se eu não faço, esse conhecimento ele só fica aqui em mim, não vai adiantar nada. E mais uma vez entra a questão da responsabilidade. O ato de fazer, o ato de colocar em prática. Então, a partir do momento que você decide entender e querer fazer diferente, já é um ótimo começo. Porque ninguém vai fazer a nossa parte, ninguém vai fazer a sua parte. A gente pode direcionar, a gente pode conduzir, a gente pode estudar, entender e trazer para a consciência. Mas se isso só fica com a gente não faz nada, pouco adianta. Então, para a gente finalizar o vídeo, essa é a reflexão que eu trago para vocês, sabe? Faça, entenda, estuda, entendeu? Aplica. Não fica só para você. Assuma a responsabilidade sobre a sua vida e vamos fazer diferente. Ó, aqui no canal tem muito conteúdo relacionado à cirurgia bariátrica, onde eu englobo vários itens desse primeiro pilar tão importante para o emagrecimento definitivo da cirurgia bariátrica, tá? No próximo vídeo, a gente vai se ver e a gente vai falar sobre o pilar número 2, entendendo da importância dos 3 pilares, tá? Um sem o outro não adianta de nada também. Os 3 precisam andar em harmonia. Então, a gente se vê no próximo vídeo.